Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel, e vamos continuar falando sobre o Centro-Sul. Dessa vez a gente vai falar sobre a natureza do Centro-Sul, né? Os aspectos naturais. Para a gente começar, vamos ver aí esse mapa aqui, né? A classificação do relevo segundo Jurandir Royce, tá? A gente vê aí um relevo que é marcado pela presença de planaltos, né? A gente tem aí o Planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudoeste, o Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. A gente tem esses planaltos, né, que são muito fortes, e como as planícies que vai se destacar aqui é a planície do Pantanal e a planície litorânea, né? Então, são essas formas de relevo que merecem destaque. Essas serras do Atlântico Leste e Sudoeste, vai estar mais presente aqui no estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, né? Vão ser terras altas com mais ou menos 500 metros de altitude, tá? Essas formações de relevo que a gente tem aqui no Centro-Oeste brasileiro, na verdade no Centro-Sul brasileiro, são formações de relevos antigas, certo? Formadas há milhares de anos, né, no processo de formação da Terra, mais ou menos 300 milhões de anos. E aí, com o processo erosivo, essas rochas elas foram se desgastando e por isso que a gente tem essas formações mais arredondadas, tá? Aqui, ó, a gente tem o perfil do relevo, né? É como se a gente viesse de um lado para outro, certo? E aí a gente vê aqui a parte do oceano, aí já sobe para o planalto, tá? Aí vem depressão periférica, os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, né? Aqui. E passa aqui, ó, para o Pantanal Mato Grossense, onde a gente vai ter a formação da planície do Pantanal, certo? A característica aqui de terrenos sedimentares, né, e terrenos cristalinos. Continuando nessa questão do relevo, a gente tem aqui, ó, o exemplo do que eu estava falando a vocês, das placas tectônicas que tiveram um choque, né, e foi formado há 300 milhões de anos atrás. E aí a gente tem aqui esses topos mais arredondados, né? O soerguimento das estruturas rochosas ocasionou a formação de escarpas, de serras e de planaltos, como as serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, e também dos planaltos e serras de Goiás, Minas. Entre os planaltos e serras do Centro-Sul, estende-se algumas depressões, como a do São Francisco e a periférica. Ao sul da Serra do Espinhaço, próximo a Belo Horizonte, localiza-se uma área denominada de quadrilátero ferrífero, constituída por Belo Horizonte, Mariana, Santa Bárbara e Congonhas, de onde extraem riquezas minerais, tá? Onde a gente tem uma grande atividade mineradora que a gente vai estudar mais na frente. Os dobramentos rochosos bastante antigos sofreram intensos processos erosivos e originaram isso aqui falando o que eu já falei, né? Dessa formação aqui, ó, mais arredondada, como vocês veem, que foi fruto do processo erosivo. No que diz respeito à hidrografia, a gente tem aí o mapa das bacias hidrográficas, e aqui, né, se concentram as bacias hidrográficas da porção Centro-Sul, né? A gente tem, apesar da riqueza hidrográfica da região, no Centro-Sul, a poluição e a contaminação das águas são graves problemas ambientais. Nas médias e grandes cidades, isso ocorre devido à quantidade de resíduos sólidos e líquidos lançados pelos rios e às poluições dos mananciais. Então, vejam, como é uma região onde tem uma grande atividade industrial e uma forte urbanização, é onde também poluem-se os rios aqui, né? Os rios da Bacia do Paraná, os rios da Bacia Sudeste e Sul, e também aqui um pouco dos rios do Leste,
né, sofrem bastante com as poluições também nas áreas rurais, devido ao uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes, né, dos despejos de esgoto e de lixo também, tá? Também tem a questão das hidrelétricas. O maior número de usinas elétricas no território brasileiro está localizado no Centro-Sul, região que atualmente possui a maior capacidade instalada de geração hidrelétrica. Por quê? Porque tem muitos rios de planalto, certo? Que vai apresentar quedas d'água que favorecem a construção de usinas hidrelétricas e aí também pelo fato de lá ter uma grande densidade demográfica, né? Uma grande quantidade de população. E aí os rios que têm essas usinas hidrelétricas são o Rio Paraná, o Tietê, Grande, e o Paraíba, o Paranapanema e o Iguaçu. Todos esses rios eles estão aqui, ó, nessa bacia do Paraná. Também, devido a essa quantidade de rios, ela é utilizada como potencial hidráulico. Alguns rios da bacia do Paraná vêm sendo aproveitados para a navegação, com a construção de esclusas para regularizar desníveis nos trechos dos rios Tietê, Paraná e Paranaíba. Formam hidrovias do Tietê, Paraná. Então, veja, os rios, né, a gente até viu a importância dessa bacia hidrográfica, né? Também serve como irrigação, certo? As águas da Lagoa Mirim são aproveitadas por meio de sistemas de irrigação charqueiro, que permite o cultivo de arroz nas terras próximas à fronteira com o Uruguai. E também serve como lazer, né? Os afluentes do Rio Pará e do Rio Iguaçu, próximo à confluência desses dois rios, localizam-se pontos turísticos mais importantes do Brasil, que são as Cataratas do Iguaçu, né? Que fica aqui nessa região. Então, a importância da hidrografia, né? Para diversas atividades da hidrelétrica, das hidrovias, da irrigação e do lazer. E aí, no que se refere ao clima, o clima predominante na região Centro-Sul é o clima tropical, que ocorre no estado de Goiás e na maior parte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, além de uma pequena porção do Espírito Santo. Então, veja, aqui a gente tem todo o clima tropical, né? Com a variação aqui do tropical litorâneo e aqui do tropical de altitude, né? Mas tudo isso aqui é o clima tropical. Quando vem aqui para a região sul, a gente tem a presença do clima subtropical. O clima tropical, com temperaturas de 20 a 25 graus Celsius, com a característica de verões chuvosos e invernos secos. E aqui no clima subtropical, a gente já vai ter uma temperatura mais baixa, com uma média anual mais ou menos de 18 graus Celsius, sendo que no período de inverno essas temperaturas vai cair mais um pouquinho, tá? É um clima mais frio se comparado com aqui o clima tropical, tá? A gente vai ter a presença desse clima, né, por conta da influência das correntes marítimas, das correntes de ar vinda das regiões polares. Falando agora sobre a vegetação, né, vocês primeiro vem aí a comparação desses dois mapas, certo? Aqui é a vegetação natural, né? Uma vegetação de Mata Atlântica, as matas de araucárias, o cerrado, o Pantanal, que está aqui. E aí vocês veem também as áreas de restinga, que estão aqui, e os manguezais. Então, o que é que os manguezais eles estão mais aqui, ó, nessas regiões mais litorâneas. Vejo que isso aí era a vegetação nativa, a vegetação que tinha aqui, tá? A vegetação ainda tem, certo? Porém, agora em menor quantidade. Por quê? Porque a gente tem isso aqui chamado de área antropizada. O que é isso? O ser humano, aonde o ser humano foi lá e destruiu, né? Vejam aqui o estado de São Paulo, como ele não tem praticamente nada da vegetação original. Por quê? Porque cresceu muito, né, a urbanização, a industrialização, e aí retiraram a vegetação. Vejam que o cerrado, né,
também foi bastante desmatada. É tanto que o Cerrado está entre os hotspots, né? A vegetação que está com ameaçada de extinção, né? Então, a gente tem a presença ainda dessas formações vegetais, porém em bem menor quantidade. E aí, gente, falando do Cerrado especificamente, eu já falei, né, que é um dos hotspots da biodiversidade, né, que é essa área que precisa de maior atenção por conta da perda da diversidade, sofre ameaça de extinção, né, e isso se deve principalmente ao avanço da pecuária, certo? A pecuária ela cresceu muito e para se desenvolver houve a retirada da vegetação nativa, como também a agricultura, certo? Principalmente a agricultura da soja, através do agronegócio, né? Que além da retirada da floresta, utiliza produtos, né, químicos, fertilizantes, diversos agrotóxicos que também podem acabar com o solo, certo? E aí a gente tem várias ONGs que lutam para a conservação do cerrado, porém, além do mais, além de tudo isso, o bioma do cerrado é um bioma que pega fogo com muita facilidade. E aí isso também contribui para o desastre ambiental que existe nessa região de cerrado. É o Pantanal, que a gente vê, deixa eu só localizar para mostrar a vocês. Tá aqui, ó, nessa regiãozinha roxa aqui, o Pantanal é um ecossistema brasileiro, certo? Que tem a característica de alagar nos períodos de chuva e secar no período de estiagem. É um local muito rico, onde tem uma grande variedade de espécies, né? Principalmente na época do período chuvoso. E fica na planície, né? Na planície que a gente chama na planície do Pantanal. Também sofre com a ação do ser humano, né, que também vem contaminando alguns rios, né, principalmente com mercúrio, que é utilizado na mineração. Também tem a caça dos animais, como o jacaré e a onça, né, são animais que também sofrem com o processo de extinção, né, e também o assoreamento das regiões onde alagam, pelo fato de não ter aquela chamada mata ciliar, né, não ter a mata para conservar o solo, né, para segurar o solo, e na época de chuva esse solo vai adentrar e aí vai acontecer o chamado assoreamento remoto. E também a outra vegetação, a vegetação de Mata Atlântica, que ela ocorre no litoral. Essa vegetação que ela vem sendo desmatada desde a época colonial, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil e exploraram, retirando o pau-brasil. Vejam aí as imagens, a primeira aqui do Cerrado, aqui a Mata Atlântica e aqui o Pantanal, né? Um trecho com a área da estação chuvosa e aqui na estação seca, certo? Então, gente, vocês fiquem à vontade para pesquisar mais no livro, ler mais, fazer pesquisa mais a fundo sobre essas questões dos aspectos naturais da região Centro-Sul. Nos vemos na próxima aula. Até breve!